Meus irmãos, eu quero trabalhar algo com vocês. Se alguém ficar, liga só mais uma para a gente não ficar com tanto sono, tá bem escuro. Pode, obrigado, agora sim, fechou. E eu quero lembrar algumas coisas, assim, pessoas novas aqui, mas um dos assuntos que nós trabalhamos num retiro recentemente que tivemos foi sobre o legalismo, sobre o pecado do legalismo em específico e os seus efeitos. Então, como o legalismo ele afeta o nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Como parece que a gente precisa conquistar o amor de Deus, ou precisamos ter uma performance espiritual para sermos mais amados por Deus ou menos amados por Deus. A gente projeta em Deus essa experiência, esse coração, como se eu falasse assim, olha, Jesus, olha, eu li hoje 4 capítulos a mais, hein? E esperando que ele vai falar assim, olha, muito bem. Ou se você esqueceu, ele vai falar assim, hoje eu estou amando menos o meu filho porque ele esqueceu de ler a Bíblia. O dia foi tão corrido que não sobrou tempo para mim, então eu estou de cara. Então, a gente projeta no nosso relacionamento com Deus um relacionamento legalista, não é verdade? Quem aqui assume e diz assim, olha, eu sou um potencial legalista, não é verdade? Assim como o pastor Arthur disse, a gente é um bando de potenciais legalistas e quando a gente tem o nosso relacionamento com Deus e entendemos o nosso lugar de filhos, entendemos que não há nada que vamos fazer que vai nos fazer ser mais amados ou menos amados. E isso nos abre mão de uma vida performática, não é verdade? Onde você sente aquele alívio de, nossa, hoje eu orei só indo para o trabalho, tive meu tempo com Deus. E quantas vezes a gente vê pessoas nos gabinetes, a pessoa marca um horário para falar, eu estou estudando e eu não estou tendo tempo para passar 3 horas orando com o Senhor. E a pessoa parece que ela me dá um chicote, fala assim, pode me bater. Eu falo, meu irmão, calma, não é bem assim. Somos esses potenciais legalistas e não há nada que a gente vai fazer que vai ser mais ou menos amado, mas eu creio que nós não queremos apenas o amor do nosso Pai, a gente também quer conhecer o nosso Pai. E eu tenho um amigo meu de ensino médio, chamado Vinícius, ele fez seminário teológico, ele está casado aí há mais ou menos 4, 5 anos. E o Vini, ele entrou num processo de adoção para uma criança. E, com a graça de Deus, deu boa, ele adotou um menininho muito lindo, muito fofo, meus irmãos. E eu conversando com ele, como é que era essa experiência, as dificuldades. Eu tenho muito desejo, eu e a Ju temos muito desejo de adotar. Meus irmãos, a gente tentou adotar até quando a gente não podia. A gente estava com 1 ano de casado, estava tendo guerra na Rússia, a gente estava assim, vamos adotar. E a gente foi atrás mesmo, meus irmãos. A gente foi atrás, porque é algo que a gente tem no nosso coração, e eu creio que a gente vai viver essa realidade. Então, eu com muita curiosidade fui conversar com o Vinícius, e aí, cara, como é que é essa experiência da adoção? E ele foi me contando mais sobre as etapas, os processos, seja jurídico, mas seja o preparo com família para viver essa realidade. E eu lembro que ele me pontou 2 partes essenciais nesse processo de adoção. A primeira parte era fazer a criança entender e fazer ela sentir que aquela criança era filha agora. E ele não era um adulto, ele não era só um tutor. Agora ele é o pai dessa criança e fazer essa criança entender que agora ela é filha. E isso é muito difícil. E ele falou que, então ele começou a tratar essa criança como filha, ele começou a demonstrar, mas também como pai ele começou a corrigir, ele começou a impor limites, ele também começou a mostrar o sacrifício que ele fazia e aquela criança também se sentir amada. E ele falou que esse processo é muito desafiador. A criança começar a olhar para você e entender assim, olha, esse aqui é o meu pai. Ou, às vezes, as distinções de nomenclatura, esse é meu pai agora adotivo, não é o meu pai biológico. E trabalhar ao ponto que aquilo se tinha diluído e ele virou apenas pai. E foi um trabalho muito árduo.
E eu vejo que o nosso relacionamento com Jesus é a mesma coisa com Deus. Não é verdade? A gente tem o entendimento, mas a gente vai experimentando e vai desenvolvendo o nosso relacionamento de Deus Pai e nós como filhos adotivos. E eu creio que o legalismo, ele quebra isso. Quer dizer, o legalismo nos tira desse lugar. E quando os nossos olhos se abrem, nós entendemos que, para um pai que quer amar o filho, não vai fazer nada que vai fazer ele se tornar mais filho. É o desejo do pai exercer paternidade sobre o filho. Mas ele me pontuou o segundo ponto de dificuldade, que era a expectativa dele como pai, agora com a criança. Não é mais ele como pai se tornar com essa criança, mas agora é como as expectativas que ele tinha sobre esse filho. E ele falou assim que era expectativa, e é a expectativa dele, que o filho queira fazer coisas com ele. E o filho queira jogar bola com ele. O filho queira passar tempo com ele. O filho começa a se desenvolver um relacionamento agora com esse pai. E nessa noite eu quero trabalhar esse segundo ponto. O desenvolver o relacionamento com o pai. Graças a Deus, as escamas dos nossos olhos sobre o legalismo estão cada vez mais caindo. Porque eu entendo que é um processo. Mas a gente se relacionar e querer se relacionar com o pai. Não quer dizer que se você orou 20 minutos, você não foi menos amado. Mas a minha pergunta é, Jesus estava disposto a passar quanto tempo talvez com você naquela tarde? Talvez é uma tarde inteira. Talvez é uma madrugada inteira. Então é o desejo do pai de ver o filho se relacionando com ele. E é muito doido que quando a gente casa, o pai, ele não deixa de ser pai, mas ele começa a ter um relacionamento de amizade. Ou quando a gente vai ficando mais velho, quem é que já passou por essa experiência? Do pai virar meio que um amigo, assim, sabe? Ele, tipo, é o teu pai ainda, mas eu lembro que quando eu casei, quando eu me emancipei, eu vejo a alegria do meu pai em ver eu indo visitar ele, por exemplo. Meu pai não era tanto afetuoso no sentido de demonstração física, abraço, beijo. Ele era um pai, né, de menino. Então, assim, o máximo de demonstração física era brincar de lutinha, sabe? Vem cá, meu filho, vamos sair na mão, brincando. Eu e meu pai, brincando de lutinha. Essa era a demonstração máxima. Mas eu reparei, depois que eu casei, indo para o Rio Grande do Sul, hoje meu pai, ele é o primeiro. Quando eu chego na casa dele, ele está lá no portão, sempre assim, olhando, abre o sorrisão, e parece que fala assim, a alegria de se relacionar comigo, de ver que voluntariamente, não com um sentido legalista, olha, eu sou obrigado a visitar o meu pai uma vez por semana. Tem gente que casa e fica com essa realidade. Misericórdia. Não é sobre uma obrigação, mas é sobre o desejo, a alegria de ver isso. E eu vejo meu pai sempre há um abraço, sempre há um beijo. Porque agora há um relacionamento mais íntimo, mais profundo. E quando eu era criança, meu pai não contava segredos ou experiências. E quando eu vou ficando mais velho, meu pai vai abrindo histórias que eu fico, meu Deus, você viveu isso? Que doideira. E eu vejo que o nosso relacionamento com Deus também vai para esse lugar. Há um lugar de profundidade, há um lugar de intimidade. Há um pai te esperando no portão. Há um pai te esperando no seu quarto quando você fecha a porta e vai orar. Pronto para se revelar, pronto para mostrar o coração dele, os seus planos, a sua intenção, mas também de te ouvir, de te acolher. É o desejo de Deus você crescer em fé e em conhecimento de quem Ele é. Amém? Eu não gosto de pregar temático, mas o Senhor me direcionou. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus, capítulo 5, 11 em diante. A carta de Hebreus, a exortação ao progresso da fé.
E muitas vezes, pelo fato de sermos salvos, pelo fato de não precisarmos conquistar o amor de Deus, a gente baixa a guarda de viver nas coisas de Deus. Então, eu não quero ser legalista e trazer um peso para você, o seu relacionamento com Deus, mas é do desejo de Deus se revelar, querer passar tempo com você, querer que você o conheça e numa caminhada de fé você possa experimentá-lo cada vez mais. Quem aqui já ouviu a seguinte afirmação: se não aconteceu, não era o tempo de Deus? Quem aqui já ouviu essa palavra? Eu quero te mostrar, com a luz desse texto, que talvez não seja necessariamente uma plena verdade absoluta. Então, Hebreus capítulo 5 vai dizer assim: há muito mais que gostaríamos a dizer a esse respeito. Pausa. O autor de Hebreus está falando sobre o sumo sacerdote. Voltando. Mas as coisas mais são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Agora, olha que forte. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhe ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para o adulto que, pela prática constante, são capazes de distinguir ou discernir entre o certo e o errado. Amém? A gente usa, às vezes, meias verdades para justificar nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, algo não dá certo e a gente fala: Deus sabe de todas as coisas. E realmente, Deus sabe. Ele é onisciente, isso é uma verdade. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ou, por exemplo, quando algo não está dando certo, ou quando a gente não está vivendo uma coisa que Deus, você sabe que Deus está te pedindo, a gente fala: mas, meus irmãos, Deus tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Usamos Eclesiastes até para fundamentar o porquê nós não estamos necessariamente investindo naquilo que Deus tem nos pedido. O que também é uma verdade. Deus tem sim um tempo para todas as coisas. Mas a gente usa essa forçação. Se não aconteceu, não era o tempo de Deus. E aí a gente não pode tratar mais como uma verdade absoluta. Olha o texto que nós lemos de Hebreus. Ou seja, precisamos ter urgência na correspondência de Cristo e a sua missão. Há um desejo de Deus que você cresça. E que você o conheça mais perto. De maneira mais íntima, de maneira mais pessoal. E muitas vezes, nessa correria que a gente vive no mundo, a gente confunde duas coisas, meus irmãos: o que é urgência e o que é pressa. Eu aprendi isso com o pastor Daniel. Ele diz assim, numa pregação, que pressa é quando a gente não cuida da qualidade, a gente só entrega. É tipo você, às vezes, na faculdade, sabe, tem muita coisa para fazer, você tem pressa, você não tem urgência. Você precisa entregar aquele trabalho e você ganha aquela famosa frase: 6 é 10. Assim, o importante é passar. Né? Tipo assim, nossa, o professor te deu a média 7, e você fala: eu vi um 10. O importante é estar passado. Então, pressa é quando não cuidamos da qualidade e só entregamos o resultado final. Muitas vezes na nossa vida com Deus nós temos pressa para concluir de uma vez. E às vezes só olhamos para o resultado, só olhamos para o final. Mas entendemos que na fé é uma corrida. Não é um tiro livre, mas é uma maratona. Mas a urgência é quando nós damos prioridade. Deus, ele não quer pressa do seu relacionamento com Ele. Deus, ele quer urgência em você se relacionar com Ele. A pressa vai te levar a um relacionamento legalista com Deus. Eu tenho que orar porque eu tenho que orar, eu tenho que performar. Porque no final das contas, para você vale falar de boca cheia: hoje eu orei 2 horas, eu jejuei 3 dias na água. Mas aquele que tem urgência, ele vai falar: eu quero me relacionar mais com o Senhor. Como?
Eu ainda não sei, mas o coração dele, o espírito dele, parece que está chamando para um lugar de dependência, a um lugar natural. Vemos na palavra de Deus homens que tiveram urgência. Por exemplo, Samuel ele teve urgência em corresponder ao Senhor, ele não teve pressa. Abraão ele teve urgência em corresponder ao Senhor, mesmo em cenários desafiadores. Desde ter um filho, desde sair da sua terra e ir para o lugar que o Senhor haveria de mostrar. Mateus teve urgência no chamado com Jesus. Davi ele teve urgência, mas Davi não teve pressa, meus irmãos. Veja só a vida de Davi. Davi ele é ungido rei. E ele podia ter a pressa, falar assim, ei, agora que eu fui ungido rei, agora eu preciso ir, eu preciso reinar. Eu preciso estabelecer um trono, eu preciso pensar na maneira organizacional, eu preciso do organograma de como vai ser Israel. Eu preciso agora estabelecer quem são os líderes ali da época. Não, ele não teve pressa, mas uma urgência de ser preparado, que Davi continua no campo, sendo forjado, cuidando das ovelhas do seu pai. Havia uma urgência em corresponder ao Senhor, mas ele não se atropelou. Muitas vezes, Deus ele não nos revela porque nós não temos a urgência em nós, só temos a pressa em entregar algo a Ele. Eu estava lembrando, quando a gente é meio ansioso, meu pai falava assim, olha meu filho, eu comprei o teu presente de aniversário. Meu irmão, era a pior coisa, porque eu ia caçando pela casa onde é que esse homem escondeu o presente. Ah, se era no sótão, eu ia. Se era nas gavetas dele e da minha mãe, até que o momento eu achava. Mas porque eu tinha pressa. E eu não desfrutava daquele brinquedo, porque ele estava na caixa. Uma vez eu até brinquei com ele na caixa. De tão pressa que eu tinha ali no meu coração. Sabe quando a gente traz uma notícia boa para alguém e aquela pessoa corresponde de uma maneira ansiosa? É porque essa pessoa talvez tenha pressa no resultado e não a urgência em começar um processo. Às vezes Deus não nos revelar coisas sobre nós é o maior livramento para a nossa ansiedade e para a nossa pressa do dia a dia. Então, meu irmão, se você está buscando algo e o Senhor ainda não te revelou, talvez seja livramento. Precisamos estar com o coração certo, o coração no lugar. Mas precisamos estar nessa urgência preparados para quando o devido tempo chegar. Porque o autor de Hebreus vai dizer assim, olha, já era para vocês estarem voando. Já era para você estar fazendo certas coisas. E, meu irmão, eu imagino como deve ser desesperador ouvir isso de Jesus. Imagina assim Jesus falando para você, olha, há muito mais que eu gostaria de dizer para você. Aplique esse texto de Hebreus na sua vida. Mas são coisas difíceis de explicar. Porque, sobretudo, você se tornou displicente acerca daquilo que você está ouvindo. A essa altura, você já devia estar ensinando pessoas. Mas ele trabalha o coração da pressa em urgência. E com graça e misericórdia. Olha que importante. No entanto, preciso que alguém lhe ensine novamente os conceitos básicos. Para o orgulhoso, isso vai ser, meu Deus, motivo de revolta. Mas eu só vejo o amor e a graça do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Desse povo que o autor de Hebreus, ele está comunicando. Então a espera, meus irmãos, faz parte em todo o processo que Deus tem para nós. Mas que haja urgência no nosso coração. Tem promessas que são a longo prazo, mas também tem promessas, irmãos, que são para hoje. São por agora. Por exemplo, o que o Senhor falou através de Josué, um texto muito conhecido, Josué 3,5.
Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar perante os olhos de todo Israel. Sim, promessas que são a curto prazo, tem promessas que são a longo. Mas há um desejo de corresponder à voz do Senhor. Será que quando o Senhor passa os olhos sobre Uberaba, há filhos que querem corresponder de verdade? Ou às vezes os nossos medos, os nossos anseios, a nossa pressa em entregar, a gente quer até obedecer, mas a gente não obedece com coração de filho. A gente obedece como um escravo, como aquele que quer só entregar e ponto final. Se você enxerga o seu chamado, a sua vida com Deus, aquilo que você tem para desenvolver como um grande checklist, você não vai desfrutar das belezas do processo, do caminho, daquilo que Deus tem para nós, para mim e para você. Se o teu tempo de devocional é um checklist, fala assim: eu fiz hoje está pago. Você não está aproveitando aquilo que é deleitável. Você não está indo com o coração de filho exercer aquilo que o Pai está te passando. Então, sermos intensos não com um legalismo performático, mas um desejo do nosso coração de se relacionar com Deus. E aí talvez seja a primeira coisa que a gente possa confessar o pecado nessa noite. Jesus, eu não quero passar tanto tempo com você. Talvez você tenha as desculpas, as justificativas. Mas quando nós entendemos que não vivemos uma performance, vai fazer sermos mais ou menos amados, tiramos isso da equação, o que sobrou? Sobrou apenas o teu coração. E é desejo. Como é que está o teu desejo de expressar, conhecer mais a Jesus? Quando você começa o namoro, o tempo do cortejo, meus irmãos, você pergunta tudo. Você conversa. Eu lembro de uma vez, meus irmãos, a Júlia foi para o Rio Grande do Sul estudar. Daí ela estava na casa de umas meninas que não conheciam a palavra de Deus. E as meninas foram para uma festa. E a Júlia falou assim: eu não quero ir, as meninas, você vai ter que vir junto. E eu estava começando a conversar com ela. E ela falou assim: Tiago, você pode fazer companhia para mim? Eu falei: posso. E ela ficou do lado de fora da festa, conversando comigo pelo WhatsApp. A gente começou cedo. E eu lembro que eu quase virei o dia. Tipo, umas 4 horas da manhã. Eu fiquei conversando com ela, por quê? Para ela não se sentir sozinha. Porque era a minha maneira, eu falei assim: essa mulher vai se sentir amada por mim. E, meus irmãos, passar a madrugada no WhatsApp é horrível. Eu não sei você, ela estava de boa, ela estava gostando. Mas, assim, para mim, foi horrível. Eu tinha que trabalhar no outro dia também, esse fator era importante. Então, 6h30 da manhã, eu morava no Boqueirão, ia para Araucária, ia para Araucária. Meus irmãos, olha a luta, a peleja. E eu lembro que eu ataquei a geladeira. Estou casado. E eu passei a madrugada comendo. E daí eu procurava na internet o que você faz para passar sono. Como uma maçã, meus irmãos, já fui com 4. 4 maçãs ali, parece que só forrou o estômago para dormir, sabe? E daí, coca, tudo que dava para manter uma pessoa acordada, eu passei. Mas o intuito meu era fazer ela entender que eu tinha interesse nela, que ela tinha minha atenção, ela tinha os meus ouvidos para aquilo que ela precisasse. Qual a última vez que você conseguiu fazer isso por Jesus? Você fala assim: Jesus, você é o meu tudo, eu quero viver isso. Então, a gente consegue demonstrar o desejo do nosso coração para Jesus, não apenas com cortejos ali para Ele, adoração, mas a gente consegue através do nosso tempo de jejum, da sensibilidade, de querer ouvir o Espírito Santo, através da nossa vida de oração, a leitura da palavra.
E isso é fundamental na nossa caminhada com Cristo. Então, se você quer realmente viver isso, sabe? Esse coração intenso novamente por Jesus. Porque talvez você seja igual seu estado espiritual dessa bela imagem. Por isso o título da mensagem. Meu irmão, a preguiça é um animal intenso? Diz para mim. Não, né? Não. Então, ser intenso é igual a uma preguiça. É a mesma coisa que eu falo assim, Jesus, eu quero me relacionar com você, mas eu não quero investir o meu coração com você. Você é igual uma preguiça. O animal, não estou chamando isso de preguiçoso. A preguiça não é um animal intenso. Naturalmente, a gente não tem a inclinação. Mas algo precisa ser gerado em nós. E nessa intensidade, igual uma preguiça, a gente pode ser igual aquele bicho do Zootopia, uma preguiça. Quem aqui já assistiu? Eu tenho que achar exemplos, meus irmãos, para as duas gerações. É um problema. Eu estava numa célula essa semana de adolescentes e eu jurava que eu ia dar um exemplo muito bom. Estava falando sobre Salmo 22 e como Jesus ali fala, Deus meu, por que me desamparaste? E daí a referência ali com Jesus na cruz, com Salmo 22. E eu falei, sabe quando você começa algo e a pessoa sabe completar aquilo? Daí todo mundo, sei. E daí eu fui tentar, eu estava indo bem, e daí eu fui tentar dar o gatilho. Eu falei, por exemplo, se você escuta 40002, o que você vai dizer? Viu? Só que eu falei numa cela de adolescente, eles se olhando. O que é isso? Eles não assistiram Bom Dia e Companhia. Quem aqui não conhecia essa musiquinha? Dá um tchauzinho, se revela agora aí, ó. Aí, ó. Temos algumas pessoas. E eu me senti muito mal, muito velho. Então, Zootopia, eu estou no meio das duas gerações. Tem um bicho preguiça que trabalha no Detran, chamado Flash, né? Flecha. E daí o Flash é bem devagar, e ele é um piloto de fuga, por incrível que pareça. Ele é um excelente piloto de fuga. Então, em nome de Jesus, nessa noite, que se você é essa preguiça, em nome de Jesus, você vira um piloto de fuga. Você começa a ser intenso nas disciplinas espirituais. E quando a gente fala sobre intensidade, meus irmãos, eu não quero que você pare de ser você mesmo, porque você pode dizer, Tim, mas eu sou um cara mais melancólico, eu sou um cara mais para dentro. Eu quero te mostrar também, à luz da palavra, como isso pode ser uma mentira do inimigo sobre a sua vida. Não é sobre você, sobre ser um temperamento. Agora o intenso tem que se tornar expansivo. Podemos ser intensos em coisas internas também. Intensos nos estudos, intensos na nossa devoção, intensos naquilo que as pessoas não estão vendo. Aplicar intensidade é para todos. Por isso, também, abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo 3, 14 em diante. Vai dizer assim, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim você é morno, nem frio nem quente, porque eu estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e para poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles quem eu amo, porque isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com o Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quero te mostrar, à luz da palavra, que a intensidade ela tem que estar nos dois. Porque, normalmente, eu já vi cada aplicação errada nesse texto, meus irmãos, que o cara ele quer defender que você tem que ser, às vezes, meio pentecostal. Que ele fala assim, você tem que ser quente, frio até vai. Então, tipo assim, não seja
igual nossos irmãos presbiterianos. Seja mais pro reteté. E nesse texto não está falando isso. Ele está falando sobre você ser útil. E ser útil, você consegue ser num calor, mas também ali na água. E isso a gente pode utilizar na aplicação dos nossos temperamentos. Você sendo uma pessoa mais sanguínea, mais colérica, você vai ter utilidade. Você sendo mais melancólico, mais fleumático, está tudo bem. O segredo é estar disponível para o Senhor. E para você entender só um pouquinho desse texto que a gente leu, João ele foi um dos últimos apóstolos a morrer. Ele teve uma morte, aspas, natural. O pessoal fala, João teve uma morte natural, foi mais tranquilo. Mais ou menos, Domiciliano, que era um dos governantes, ele sucedeu, ele era o atual governador, ele sentenciou João a estar num caldeirão quente, cheio de água, e ali para ser morto, e nessa espécie desse caldeirão que ele foi jogado, ele sobreviveu. E depois ele sobreviveu, ele falou assim, eu não sei o que fazer com esse cara, então eu vou tacar ele aonde? Numa ilha. Então não foi porque ele não morreu e ficou tranquilo, é porque, na verdade, eu brinco que ele passou na jacuzzi do capeta, ele sobreviveu, ele não sabia para onde ir, falou assim, olha, agora ele tem que ir para outro lugar, ele vai ali para a ilha de Pátimos, onde ele tem um encontro com o Senhor. E, para surpresa desses soldados, né, João estava vivo, ele sobreviveu, e os soldados ficaram com muito medo. Então, Pátimos não era uma ilha deserta, igual, tipo, Náufrago, sabe? Esses filmes, assim, Piratas do Caribe, que só tem a pessoa, coco e uma vista meio do Caribe, assim. Não, era uma ilha onde havia comércio. E Cristo se revela, e nós lemos sobre uma das igrejas que estavam ali no Apocalipse, das 7 igrejas, e esse texto ali ele é escrito mais ou menos com 60 anos já do Senhor sido crucificado e ressurreto. Então a fé estava esfriando naqueles dias. Então havia aquela expectativa que os discípulos tinham no livro de Atos, sabe, de pregar o evangelho, de olha, Jesus vai voltar logo. Ele falou que ele vai vir, mas ele vai voltar. Quem ouviu ficou com aquela expectativa assim, é a minha geração, vai ver Jesus voltar. Mas depois de 60 anos, aquela expectativa ela estava se diminuindo, ela começou a esfriar, aquela expectativa de ver Jesus rasgar os céus e ele ver que ele estava retornando, estava passando sobre o povo, e alguns maus começam a se infiltrar na igreja de Jesus. As expectativas, a perca de uma identidade intensa em anunciar o evangelho começou a se instalar sobre a igreja e começou a gerar comodismo. E aí a igreja começou a se tornar como preguiças. E o que me marca sobre essa igreja é que Jesus não tinha nada de bom para falar para ela. Sabe aquele feedback construtivo que a galera fala assim? Traz algo bom, depois você lança a bomba, sabe? Quem aqui já teve num ambiente de trabalho assim, um feedback construtivo, ele vai falar assim, Cauã, você está indo muito bem. Ou ele pontua, gostei muito do que você fez sábado, mas Cauã, o mês inteiro você está mandando muito mal. É assim, ele começa a falar e depois lança ali aquela verdade, aquilo difícil. E Jesus, ele não é uma estratégia, mas realmente havia coisas boas das outras igrejas a se falar. Mas a igreja de Laodiceia não tinha nada de bom para ser falado. E o que me chama a atenção é que o problema da igreja de Laodiceia que nós lemos não era por escândalo, não era pobreza, não era infidelidade. O problema da igreja de Laodiceia era muito mais silencioso e sutil. E quase imperceptível. E para você entender um pouco dessa realidade, Jesus não gosta de água morna, tipo assim, água a temperatura ambiente, Jesus não gosta. Não, quero te explicar. A igreja de Laodiceia ficava entre 2 lugares, assim, 2 outras cidades, Herápolis e Colosso. Uma cidade você tinha águas termais, águas quentes,
que ali a água quente tinha muito fim medicinal. Então, quando Jesus fala assim, olha, eu vejo que você não é quente, não é porque Jesus queria um fervor espiritual. Não, é porque se você tinha ali de um lado Herápolis, que tinha aquelas zonas termais, onde as águas quentes eram utilizadas para fazer chá, remédios, a fins medicinais. Eram utilizados, ali também eram utilizados para fazer colírio. Tanto que no próprio texto que nós lemos, na advertência, ele fala sobre colírios nos olhos. E, por outro lado, a gente tinha a parte de Colosso, que era uma parte mais baixa. Então, pensa assim, para baixo da serra. Então, tem uma realidade. Então, enquanto uma cidade trazia águas quentes para fins medicinais, para o outro lado, havia essas águas geladas, que serviam para você matar a sua sede. Não é verdade? Aguinha gelada é bom. E você tinha Laodiceia que ficava no meio dessas duas cidades. E o que acontecia? Essas duas águas, elas se encontravam. E se tornava uma água inútil. Se tornava uma água indigesta. Por isso que Jesus fala assim, olha, eu vou vomitar. Ele faz um comparativo. Então, Colosso era água gelada, ficava numa parte, na verdade, mais alta, e Herápolis era em águas termais. Laodiceia ficava no meio, e Laodiceia ela era cheia de minérios pesados por isso, por essa mistura dessas duas águas, essas duas extremidades, essas duas realidades. Intensidade no nosso relacionamento com Deus. É sobre ser útil. É sobre ter a alegria de ser útil. Mas quando a gente usa só o tempo como, muitas vezes, uma muleta para um descanso. Ah, tia, eu estou sempre muito cansado. E está tudo bem você estar cansado. Meu irmão, descansa. Em nome de Jesus. Jesus descansou. Quem és tu na fila do pão para não querer descansar? Descanse mesmo, é de Deus. É espiritual o descanso. Mas há um fervor no nosso coração que precisa voltar a aquecer, precisa voltar a trazer essa vida. Aonde vai ser natural a gente passar mais tempo com o Senhor, em oração, em leitura, em devoção. Talvez essa palavra seja para um reavivamento no nosso coração, na nossa vida com Deus. Pessoas que você admira certamente têm a intensidade como marca, não é verdade? Quem são os homens de Deus que você mais admira? Pense em 3 agora. Provavelmente a intensidade em algo, na oração, no amor, no pastoreio, é uma marca. Não é verdade? Pessoas que vivem o chamado de Deus com intensidade deixam marcas neste mundo. Pessoas que vivem o chamado de Deus com intensidade experimentam da glória que está proposta para mim e para você. Pessoas que aplicam intensidade no relacionamento com Deus. Pessoas que têm urgência em corresponder a Deus. São pessoas devotas. São pessoas que vão para além de si mesmos. E eu quero fechar essa mensagem, hoje eu falei que é mais curta, com o exemplo do pastor Calixto. Jubilou sábado passado. Mas há uma urgência no coração dele, que mesmo jubilado, ele não para quieto. Por quê? Não é falta o que fazer. Mas ele tem uma urgência em
corresponder àquilo que Jesus está fazendo. Eu creio que há um desejo da parte de Deus reavivar o nosso coração, reavivar para a jornada que Ele tem, para os planos, para os sonhos, retirar a pressa e colocar a urgência, a paciência do processo, mas também o desejo de se alegrar em ser útil novamente no reino de Deus, do jeito que você é. Às vezes você olha um cenário e fala assim, eu não me enquadro com essa realidade. Às vezes o pessoal é muito fervoroso, ou você vai em outro lugar, o pessoal é muito mais parado, mais quieto, e você faz a distinção de parado, frio, quente, enfim. Cara, Jesus vai te usar independente, porque Ele te fez assim. E sabe, quando a gente caminha numa intensidade com Deus, nós experimentamos do sobrenatural dele. Quando caminhamos no nosso natural, só na nossa rotina, no nosso cotidiano, não damos espaço para experimentarmos as coisas extraordinárias que Deus tem. Aplicar intensidade não tem a ver com temperamento, mas um desejo do coração de querer corresponder. A forma, cada um vai ter a sua maneira de aplicar a sua intensidade. Deus quer o teu coração. E, cara, eu creio que nessa noite é uma noite de reavivamento mesmo sobre o nosso chamado. É uma noite de reavivamento na nossa vida com Deus. Confessar, Senhor, eu não estou com tanto desejo de passar meu tempo contigo, não. Eu sei que eu estou contigo. Eu sei que eu tenho tempo. Mas você ter essa sinceridade, sabe? Porque que se você não tem, meus irmãos, com todo respeito, você está igual à igreja de Laodiceia. Algo sutil. Nada escandaloso. Mas algo deleitável em ser usado pelo Senhor. Eu creio que há um desejo do Pai em reavivar o nosso coração. Ju, pode subir. E por último, muitas vezes temos a postura de encaixar Deus na nossa agenda. Mas eu já tive a experiência de ter uma rotina, meus irmãos, tão maluca, na época do técnico, que era acordar 6 horas da manhã. Estágio, trabalho, quer dizer, curso, estágio, trabalho, à noite ensino médio. Eu chegava às 11 horas em casa, graças a Deus era o último ponto, então o motorista me acordava direto. E aquilo que eu tinha para fazer era, Senhor, eu estou fazendo exatamente o que o Senhor me pediu. Então eu vou me entregar por inteira. E ali eu tinha meus tempos de oração no ônibus. E, meus irmãos, quanta mensagem surgiu desse tempo. Quanta pregação. Surgiu na época da nossa antiga igreja, a escola Guerreiros de Gade. Surgiu de um dia, orando no ônibus. Tendo meu coração.
Quando eu comecei a tocar violão, meu pai tinha uma pasta de cifras, de músicas. Só música antiga, meus irmãos. Se eu contar umas 5, vai atacar tua rinite. Mas pensa numas músicas velhas. Que era velha para ele já, quando ele fez a pasta. Então assim, e eram mais ou menos 220 músicas. E quando eu comecei a tocar violão, eu passava a tarde inteira tocando aquelas 220 músicas, de capa a capa. Cantando, se tinha o tom, eu estava com o GR, porque eu era muito desafinado. E eu fazia o que dava para fazer menos pestana, porque eu estava aprendendo. Mas sabe, eu fiquei lembrando daquela pastinha, quero ver se eu acho ela. Mas eu cantava do começo ao fim, música por música. Eu queria me desenvolver na parte instrumental, musical, mas era tão gostoso que parecia que na quarta, quinta música, aquilo ia embora. Eu só queria estar ali com Jesus, sabe? Eu falei que eu chorava numas músicas que nem era para chorar. A música era brilha Jesus, brilha entre os povos. E eu tipo assim, brilha Jesus. Homem de guerra é Jeová. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu. E eu lembro quantas lágrimas tinham naquelas cifras. Quero te convidar, feche seus olhos agora. Eu quero que você pense agora nos momentos deleitáveis que você teve com Jesus, sabe? Sabe aquele dia que marcou a tua vida, que você falou assim, que você abriu mão da performance, mas você falou, foi tão bom passar esse tempo com Jesus. E meu irmão, pode ter sido 30 minutos, pode ter sido uma madrugada, que você nem consegue contar com uma performance, porque você tem até temor de tão especial que foi. Qual foi a última vez que você passou por isso? Que você aplicou uma intensidade de amor, de demonstrar amor por Jesus. A intensidade de você se quebrantar, que você se desidratou, se chorou, e chorou de volta, e chorou de volta. Não num retiro, porque o retiro, meu Deus, parece tão fácil, o ambiente está favorável, né? Está sucessível a isso. A irmã Nehama fala, Jesus, a gente já, meu Deus, vontade de chorar. Mas agora eu quero que você pense no seu secreto mesmo. Qual foi a última vez que você teve esse relacionamento e demonstração intensa, que você ama Jesus, que você percebeu essa intensidade, não só de você com Deus, mas o amor do Pai também inundando e enchendo o teu coração. E você sendo semelhante a essa preguiça da foto, tão miserável, tão pecador, tão antinatural. Mas você vendo, você sendo cheio de graça, cheio de amor, cheio de devoção, aonde você pode dizer assim, a rotina é tão simples. E a gente pode falar da rotina, das responsabilidades. Mas, meus irmãos, experiência com Deus não é para desocupado. A experiência com Deus é para quem está ocupado. É para quem está se movimentando, é para quem está correspondendo. Eu não vou fazer você que entendeu essa mensagem vir à frente, mas se você tem
um clamor de arrependimento em seus lábios, quero te convidar, fique de joelho no seu lugar. Se você entendeu que é um lugar de você se arrepender, Senhor, eu quero voltar para esse lugar de relacionamento, de intensidade, de devoção, de desejo de entender, de ler a palavra de Deus. Qual a última vez que você se propôs a ler apenas uma passagem e você foi tomado e falou: eita, acabei lendo um capítulo inteiro, acabei lendo um livro inteiro. Quero te convidar a você fazer um pedido de perdão. Peça: Senhor, me perdoa. Porque eu chego no trono da graça sem o legalismo. Mas agora que só tenho o meu coração, eu quero ter o meu coração mais perto do Senhor. Eu dei muita risada e com muita graça. A pessoa que ministrou para nós sobre legalismo é um pastor que ficava 5 horas por dia orando por prazer e por deleite. Que autoridade! Enquanto esse louvor toca, quero te convidar a você fazer essa oração sem pressa.